Olá! Neste último vídeo da nossa série sobre os sinais de pontuação, nós vamos falar sobre aquele sinal que é muito complexo, mas ele é o principal porque organiza os elementos da oração. Você sabe qual é? Bom, hoje o nosso vídeo será exclusivo sobre a vírgula. Isso mesmo. Ela é muito temida, né, por quem produz o texto, porque a gente sempre tem dúvidas quando ela deve aparecer, quando ela não deve aparecer, às vezes a gente coloca e não era para colocar, enfim, mas a partir de hoje isso tudo vai mudar. Bom, a vírgula, ela tem como função principal marcar que algo não está na sua ordem direta dentro da frase. Ou ainda, ela pode marcar alguma palavra ou expressão ou oração que precise de algum destaque. Conforme a gente vai vendo as regras, você vai perceber isso. Ou seja, o que eu quero dizer é, a vírgula não é meramente uma pausa, né? Por mais que durante a leitura, em alguns momentos, a gente pare, né, de uma forma bem breve e apresente a continuação depois da vírgula, ela não é necessariamente para isso. Também não tem nada a ver com a respiração, ok? Então, se o período é muito longo, você não coloca as vírgulas de forma intuitiva para poder respirar. Esquece essa regra, eu nem sei de onde ela surgiu, mas esquece, ok? Bom, uma das dificuldades de compreender as regras da vírgula é que ela exige algo muito importante de conhecimento gramatical, que é um certo domínio sobre a estrutura da oração e a estrutura de orações, ou seja, você precisa ter um pouco de conhecimento sobre sintaxe, saber identificar o sujeito, identificar os complementos da oração, os adjuntos, isso tudo vai te ajudar a compreender melhor a vírgula, né? A função dela, o papel dela, assim como compreender as orações coordenadas e subordinadas. Neste vídeo, eu não vou entrar muito nesses detalhes e nem vou usar tantas nomenclaturas para não te confundir. Vou dar algumas dicas bem pontuais para você conseguir se localizar. Porém, se você quer dominar definitivamente todas as orientações que eu vou passar aqui, estudar o período simples e o período composto com certeza vai te ajudar e muito. Então aqui a gente vai ver dois grandes grupos de emprego da vírgula. No primeiro, nós vamos falar quando a vírgula aparece em períodos simples, né, para separar elementos da oração, ok? Bom, os elementos da oração são sujeito, verbo e predicado. Você precisa saber identificar principalmente o verbo para identificar o sujeito, o complemento verbal e as outras informações que são acessórias. Não é preciso classificar aqui o tipo do verbo e o tipo de complemento, ok? Sabendo quem é verbo, sujeito e complemento já tá ótimo. Bom, então a primeira regra é: a vírgula vai separar elementos que tenham a mesma função dentro da oração. Por exemplo, quando a gente tem um sujeito composto, o sujeito é formado por diferentes núcleos. Olha o exemplo. O cachorro, o gato e o papagaio completam o universo familiar. Perceba aqui que o verbo é completar. Aí você pergunta, quem é que completa o universo familiar? O cachorro, o gato e o papagaio. Não tem como você falar que é um deles. Por isso que estão separados por vírgula. O segundo exemplo. Ela já morou em Joinville, em Curitiba, em Porto Alegre e Cuiabá. Aqui é uma pessoa que gosta de mudar bastante de cidade, né? O que a gente tem aqui de elemento que exerce a mesma função é o adjunto adverbial de lugar, né? Você tem o sujeito ela, morou, e aí uma sequência de adjuntos. Para evidenciar cada um, a gente separa por vírgula. Porém, quando esses elementos, né, seja do núcleo do sujeito, ou adjunto adverbial, ou qualquer outra função sintática, quando esses elementos estiverem conectados por ou, nem ou e, a vírgula é opcional. Confere os exemplos. Ele terá que abandonar algo, ou o trabalho, ou os amigos, ou o estudo. Agora observe essa mesma oração, né, esse mesmo período, sem as vírgulas.
ele terá que abandonar algo, ou o trabalho, ou os amigos, ou o estudo. Aqui, por conta do ou, não é obrigatória a presença da vírgula entre os elementos. Mas eu sugiro que você delimite cada um com a vírgula. Fica mais visual e organizado para o leitor. Afinal, a gente precisa também pensar em quem vai ler o nosso texto para conseguir identificar tudo com uma maior clareza, ainda que a gramática permita aí a presença ou a ausência da vírgula. A segunda regra de emprego da vírgula é para separar aposto e o vocativo. O vocativo é aquele elemento que a gente chama dentro da frase. E o aposto, ele é uma afirmação que fica entre vírgulas, que ele vai classificar ou vai explicar um elemento que foi dito anteriormente. Confere os exemplos para você compreender melhor. Mariana, a professora de redação, estava realizada com a conquista dos seus alunos. Perceba aqui que a professora de redação está classificando Mariana, por isso é um aposto e deve ficar entre vírgulas. Volto para o exemplo. Você consegue ler a oração retirando o aposto também, ó. Mariana estava realizada com a conquista dos seus alunos. Perceba então que o aposto não é um elemento essencial da oração, ele é só uma explicação. Por isso que está entre vírgulas. Agora um vocativo. Mariana, vem ver quem chegou. Perceba aqui que até quando chama Mariana, dá vontade de gritar, né? Tipo, ô, fulano, vem aqui! Esse é o papel do vocativo, né? É um termo que evoca, que chama. Por isso ele precisa ficar marcado com a vírgula. A gente utiliza muito isso, né, em cartas, né, ou em bilhetes, quando a gente vai anunciar o leitor, vai começar a conversar com ele. Então coloca lá, fulano de tal, vírgula, e começa a sua afirmação, enfim, aí o restante do texto, ok? A terceira regra aqui para vírgula é quando ele separa adjuntos adverbiais que estão deslocados. Lembra que eu falei? A oração é formada por sujeito e predicado, ou seja, sujeito, verbo e complementos. Os adjuntos são elementos que estão juntos, eles são acessórios, né? Principalmente os adverbiais. Então, aquilo que é acessório, naturalmente deve ficar no final da oração. Mas a gente antecipa eles em muitos momentos, né, os adjuntos adverbiais, para tirar dúvidas, né, para não gerar nenhum tipo de ambiguidade. Confere os exemplos. Aqui a gente vai ver a mesma oração. O que está destacado é o adjunto adverbial. Perceba como a mudança de posição dele interfere na posição da vírgula também. Com muito cuidado, os advogados analisaram os documentos. Aqui a gente tem um adjunto adverbial iniciando a oração, que não é a ordem natural, certo? Segundo exemplo, os advogados, com muito cuidado, analisaram os documentos. Aqui o adjunto adverbial está cortando a ordem direta dos elementos da oração, que é os advogados sujeito analisaram os documentos predicado. Terceiro exemplo, os advogados analisaram com muito cuidado os documentos. Aqui foi antecipado o verbo para ficar perto do sujeito. Também é uma forma interessante aí de construção da sua oração. E por fim, os advogados analisaram os documentos com muito cuidado. Perceba que aqui não há vírgula alguma, porque todos os elementos da oração estão em ordem direta, então eu não preciso separar nada. Aqui deu para perceber como a vírgula tem realmente a função de marcar aquilo que está fora de ordem, para que o leitor identifique esses elementos, para que ele preste atenção que algo não está ali na sua ordem natural. E aí ele pode identificar com maior facilidade quais são os elementos diretos dessa oração, ok? Aqui dá para perceber também como você pode variar aí as construções, né, das suas afirmações e explorar ao máximo, né, a sequência dos elementos da oração. Se você vai prestar um concurso, um vestibular, uma avaliação em geral, fazer essas inversões é bem interessante. O corretor valoriza bastante no momento da avaliação. Porém, se você se sente inseguro, também não tem problema algum. Siga a ordem direta e perceba que a vírgula ela não vai aparecer
sempre, exceto se algo está fora do lugar. Ainda pensando nos advérbios, né, fora da sua ordem natural, a gente vai isolar eles entre vírgulas, né, ou com uma única vírgula, se for um adjunto adverbial longo. Se ele é formado por uma única palavra, a vírgula ela é opcional. Normalmente a gente emprega ela para dar um realce, um destaque, ok? Então, olha os exemplos. A instituição divulgará amanhã o resultado da prova. Aqui, o amanhã é o adjunto adverbial de tempo. Olha como ele fica entre vírgulas. A instituição divulgará amanhã o resultado da prova. Aqui, o amanhã entre vírgulas é um mero recurso de estilo, ok? Olha os outros exemplos só para finalizar essa explicação. À noite, às vezes, fazia barulho. Aqui a gente tem dois adjuntos adverbiais, então é bem interessante marcar entre vírgulas. Deixar o às vezes, no caso, entre vírgulas, até mesmo para dar uma impressão, né, de pausa aí na leitura, fazer o leitor ficar mais envolvido com o que está acontecendo. Próximo exemplo. Atualmente, as pessoas não têm muita paciência. E, por fim, ele estuda frequentemente na biblioteca da escola. Esses dois últimos exemplos, eles são bem típicos de textos dissertativos, né? Você percebe aí que quando você isola esse adjunto adverbial formado por uma única palavra, ele dá um realce a mais, ok? Então, isso é um recurso de estilo, mas tome cuidado, não empregue-o de forma constante no texto, não deixe o texto sobrecarregado. A vírgula ela é um elemento muito sensível na construção. Se você exagera no emprego dela, ficam muitos cortes na oração. O leitor precisa parar muitas vezes para identificar o que está fora do lugar, para identificar a ordem direta, enfim, vira uma bagunça. Então, use com bastante cautela, ok? Essa próxima regra é para isolar elementos que marcam uma explicação, que vai anunciar que na sequência vai explicar aquilo que já foi dito. Normalmente a gente utiliza isto é, por exemplo, aliás e outras expressões. Olha os exemplos. Os bombeiros salvaram toda a família, isto é, o casal e os 2 filhos. Perceba aqui que o isto é marca uma explicação, né, de quem os bombeiros salvaram, o casal e os 2 filhos. Então, isto é, obrigatoriamente fica entre vírgulas. Próximo exemplo. O aluno resolveu produzir a redação, aliás, sua melhor redação. Perceba aqui que o isto é e o aliás, ele faz o leitor até mesmo dar uma pausa na leitura para perceber que na sequência vem essa explicação. Então, ele fica entre vírgulas, né, realmente para fazer o leitor, opa, vem aí uma explicação com outras palavras, por isso que fica entre vírgulas. Deu para perceber também que o emprego da vírgula depende muito do sentido que você quer dar para o texto e o sentido que a expressão que fica isolada tem também dentro daquela construção. Ficar ligado nisso vai ser bem importante nas próximas regras que eu vou falar. Outra situação do emprego da vírgula é quando a gente suprime, oculta uma palavra dentro da frase. Esse recurso é interessante para evitar a repetição de palavras, principalmente os verbos. Olha o exemplo. A igreja era grande e pobre, os altares humildes. Aqui a gente tem oculto, né, o verbo era, né, porque senão ficaria os altares eram humildes. Então, como um recurso de estilo e para marcar para o leitor que algo foi suprimido, foi colocada a vírgula. Também é utilizada a vírgula para separar o local quando a gente coloca a data por extenso. Por exemplo, Londrina, vírgula, 7 de setembro de 2020. Então, é um recurso visual aí, quando a gente escreve cartas, né? Eu preciso colocar a data num determinado texto. Às vezes, em redações oficiais, é datado dessa forma também. Se você vai prestar o vestibular e vai exigir a escrita de uma carta, fica ligado nessa vírgula, hein? Porque você vai precisar colocar a data lá no início. E, por fim, a regra que a gente vai ver agora de emprego da vírgula para separar elementos da oração de um período simples é para marcar orações que estão intercaladas. Olha o exemplo para você compreender melhor. Se o alienista tem razão, disse eu comigo, não haverá muito que lastimar o Quincas Borba. Aqui dá para perceber que a oração principal é
O alienista tem razão. Não haverá muito que lastimar o Quincas Borba. Mas tem uma oração que está intercalada aí, que está marcada pelo verbo dizer, né? Disse eu comigo. Então aqui essa oração intercalada marca mesmo, mais ou menos um pensamento. Esse recurso ele é bem utilizado em textos narrativos, né? Em que o narrador interrompe aí a fala. Olha o segundo exemplo. Semana que vem, confia o agricultor, choverá na nossa região. Aqui a frase, né, a oração intercalada que está entre vírgulas, ela não é essencial para o sentido, né, para a compreensão da oração, mas ela dá uma informação a mais, ok? Bom, até agora a gente viu quando empregar a vírgula, né, em períodos simples. Então agora a gente vai ver quando que a vírgula é proibida. Se a vírgula marca uma mudança na ordem dos elementos da oração, a vírgula é proibida, então, quando os elementos estão em sua ordem direta. Agora a gente vai ver uma sequência de exemplos e eu vou apontar para você cada um dos momentos que você não pode empregar a vírgula, ok? A velha irmã de Quaresma não tinha interesse pelo violão. Aqui a gente tem o sujeito, a velha irmã de Quaresma, e o predicado não tinha grande interesse pelo violão. Então você não pode colocar uma vírgula entre Quaresma e não, ok? Segunda parte. A velha irmã de Quaresma não tinha grande interesse pelo violão. Aqui o destaque é para o verbo tinha. Qual é o complemento do verbo? Grande interesse pelo violão. Então você não pode colocar uma vírgula entre o tinha e o grande, porque está em ordem direta. Continuando. A velha irmã de Quaresma não tinha grande interesse pelo violão. Agora a gente vai ver quais são os termos principais do sujeito e os termos principais do complemento verbal. Então aqui a gente tem como núcleo do sujeito irmã. A velha e de Quaresma são adjuntos, são elementos que estão complementando, dando algum sentido a mais para irmã. Então não pode de forma alguma colocar vírgula entre eles. Da mesma forma, você não vai separar ali grande de interesse, porque interesse é o núcleo desse complemento verbal e o grande é um acessório, né? É uma complementação, uma característica do interesse. Então não pode ter vírgula entre eles. E por fim, que a gente vê, a velha irmã de Quaresma não tinha grande interesse pelo violão. A gente vai ver agora que entre interesse e pelo violão há uma relação de dependência, porque pelo violão é o complemento nominal de interesse. Por isso, não pode haver vírgula entre eles. Resumindo, esse período ele não tem vírgula em momento algum, porque todos os elementos estão em ordem direta. A dica, então, é identifique o verbo, identifique o núcleo do sujeito e identifique o núcleo do complemento verbal. Se eles todos estão na sua sequência natural, não vai haver vírgula alguma nessa oração, ok? Agora, então, nós vamos para a nossa segunda parte sobre o emprego da vírgula. Quando ela vai aparecer se eu tenho duas orações conectadas, ou seja, eu tenho dois verbos. Para te ajudar aqui, se você tem um conhecimento prévio sobre o que é uma oração coordenada e quais são as orações subordinadas, vai te ajudar bastante. Se não, continue assistindo esse vídeo e depois estude um pouco mais sobre esses assuntos da gramática. Eu sei que é a parte mais complicada, mas vale a pena conhecer e fazer alguns exercícios desse capítulo, né, da sua gramática, porque isso vai te ajudar muito a compreender as relações aí. Mas eu vou te ajudar também a identificar de outras formas, né, se há um período composto aí, há mais de uma oração, por meio dos conectivos. Então a gente vai iniciar vendo quando a vírgula é obrigatória. A primeira delas é quando eu tenho duas orações que são coordenadas. A oração coordenada ela é independente em relação ao seu sentido e em relação também aos elementos que constroem ela, sujeito, verbo e complemento, ok? Coordenada independente. Olha os exemplos. Acender um cigarro,
cruzou as pernas, estalou as unhas, demorou o olhar em Mana Maria. Perceba aqui que a gente tem vários verbos. Para cada verbo, a gente tem um complemento. Então, a oração está completa, né? O sujeito aí está oculto. Então, o que você vai fazer? Se você tem esses elementos, né? Sujeito, verbo e o complemento, coloca uma vírgula na sequência, porque não tem nenhuma conjunção conectando essas orações. Deu para perceber? Então, a primeira regra é: se eu tenho duas orações independentes quanto aos elementos da oração e não tenho nenhum conectivo entre elas, eu vou colocar o quê? Uma vírgula. Agora, se eu tenho duas orações coordenadas, que são independentes quanto à construção dos elementos da oração, e se entre elas há uma conjunção, aí a gente precisa tomar alguns cuidados. Olha os exemplos. Venha hoje, porque amanhã viajarei. Aqui a gente tem uma oração, né, duas orações que estão conectadas pelo porquê. Esse porquê indica que há uma relação de explicação. Observe que há vírgula antes dele, porque ela é obrigatória. Próximo exemplo. Ele era muito rico, porém vivia de forma simples. Aqui a gente tem duas orações que estão conectadas pelo porém, que marca uma adversidade, um sentido contrário. Perceba que a vírgula está presente, então ela é obrigatória, mesmo que a gente tenha aqui uma ordem direta. E o segundo exemplo, ele era muito rico, vivia, porém, de forma simples. O que é que mudou aqui? O porém não está antes do verbo, está depois. Então, se ele está depois, ele obrigatoriamente fica entre vírgulas, porque senão eu leria assim: ele era muito rico, vivia de forma simples. Como o porém não está encabeçando a segunda oração, né, ele aparece depois do verbo, ele obrigatoriamente fica entre vírgulas, ok? Então, esse detalhe aqui, né, da mudança da posição da conjunção é muito legal para você explorar nos seus textos, mas você tem que tomar cuidado, né, para que a pontuação aconteça de forma correta. Mais dois exemplos, então, das coordenadas em que a vírgula é obrigatória. Não mandou mensagem, nem telefonou para contar as novidades. Aqui a gente tem duas orações aditivas que estão conectadas pelo nem. Daqui a pouco eu volto para falar um pouco mais sobre as aditivas, ok? E para terminar, ou você resolve o problema sozinho ou pede ajuda aos amigos. Aqui a gente tem duas orações alternativas. Não tem como fazer as duas coisas, ou é uma ou é outra. Então a vírgula é obrigatória entre elas. Deu para perceber então que aqui a vírgula ela aparece antes dessa conjunção, ok? Para marcar a nova oração. Continuando então a observação sobre a vírgula entre essas orações. Tudo foi planejado, portanto não haverá problemas durante a viagem. Aqui a gente tem uma relação de conclusão marcado pelo conectivo portanto. Mas se eu mudar a ordem dele, olha como fica. Tudo foi planejado. Não haverá problemas, portanto, durante a viagem. Como, portanto, não está iniciando a segunda oração, que é não haverá problemas, ele precisa ficar entre vírgulas. Próximo exemplo. O formando iniciou o discurso e a família começou a aplaudir. Aqui a gente tem duas opções. A vírgula que aparece, ela é facultativa. Por quê? A gente tem sujeitos diferentes. Na primeira oração, o sujeito é o formando. Na segunda oração, o sujeito é a família. São duas orações independentes quanto aos seus elementos. Por isso, a vírgula antes do E, ela é opcional, porque o E aqui tem um sentido de adição, ok? Agora a gente vai ver um outro caso ainda com o E como conjunção aditiva. Olha só. O formando iniciou o discurso e não segurou as lágrimas. Nesse caso, a vírgula é proibida. Por quê? Para os dois verbos, a gente tem o mesmo sujeito, que é o formando. O que é que ele fez? Ele iniciou o discurso e ele não segurou as lágrimas. Lembra que a gente viu antes que a vírgula não pode separar elementos que estão em ordem direta?
Então, eu não posso separar o sujeito que está lá no início do verbo que está na sequência, do segundo verbo nesse caso, ok? Então, a vírgula é proibida em orações aditivas em que a gente tenha o mesmo sujeito para duas ações, dois verbos. Fica ligado nisso, ok? Então, finalizada essa questão das orações coordenadas, vamos ver agora quando a vírgula é obrigatória se a gente tem uma oração com um sentido de advérbio, que é chamado de oração adverbial, ok? Quando eles se mudaram, a cidade ainda era um vilarejo. Aqui o quando é a conjunção que está encabeçando a oração subordinada adverbial e ele marca um tempo. Na sequência, a gente tem a oração principal, que é a cidade ainda era um vilarejo. Perceba, então, que a oração subordinada, né, o advérbio, aqui está iniciando a oração. Como a gente já viu no início desse vídeo, advérbio não inicia a oração. O lugar dele é lá no final. Então, ele não pode aparecer antes da oração principal. Uma dica preciosa aqui é perceber se o período, né, está iniciando com uma conjunção. Pensa comigo, sujeito pode ser iniciado por conjunção? Não. Então, se a primeira palavra da frase for uma conjunção, já tem aí um indício de que a ordem está invertida. Então, uma vírgula logo à frente vai ser obrigatória para indicar para o leitor qual é o período inicial, qual é a oração principal aí. E ele perceber qual é a ordem direta. Perceba isso nos próximos exemplos também. Embora a economia esteja melhor, o abismo social continua imenso. Aqui a gente tem o período iniciado pelo embora, que é uma conjunção concessiva. A ordem direta seria: o abismo social continua imenso, embora a economia esteja melhor. Próximo exemplo. À medida que o tempo passava, a tensão crescia. Aqui a gente tem o período iniciado por uma conjunção proporcional, que é o à medida que. E por fim, se tiver tempo, vem aqui amanhã. A oração, né, o período está sendo iniciado pelo se, que é uma conjunção condicional. Por isso que a vírgula tem que aparecer logo depois que você marcar essa afirmação, né, essa oração da condição, que é se tiver tempo. A ordem direta seria: vem aqui amanhã se tiver tempo. Então, se tivesse na ordem direta, a vírgula não seria obrigatória aqui. Ficou mais fácil perceber agora, então, por que é que essa vírgula aparece, então, não é? Agora a gente vai ver uma sequência de exemplos em que a oração com um sentido adverbial, um sentido de advérbio, ela está em diferentes posições. Isso é bem legal para você explorar nos seus textos, né? Para marcar para o corretor que você consegue brincar aí com os elementos do período e consegue pontuar isso de forma clara para o leitor identificar quais seriam os elementos de ordem direta. Olha a sequência. O preço do tomate subiu muito, conforme anunciaram os especialistas. Aqui a gente tem uma vírgula que marca a oração de conformidade, ok? Essa vírgula ela é facultativa, ok? Não é obrigatória. Olha o segundo exemplo. O preço do tomate subiu muito conforme anunciaram os especialistas, aqui sem a vírgula. E por fim, o preço do tomate, conforme anunciaram os especialistas, subiu muito. Perceba que a oração principal é: o preço do tomate subiu muito. E depois vem a complementação, né? A noção de conformidade, conforme anunciaram os especialistas. Percebam que na terceira opção aqui, na terceira variação desse mesmo período, a oração adverbial ficou entre vírgulas, né? Porque a oração principal ficou fragmentada entre elas. Perceba mais uma vez que a função da vírgula é destacar aquilo que está fora de ordem. Por isso, saber identificar sujeito, verbo e complemento é tão importante. Eu vou repetir isso várias vezes até você compreender e aplicar isso nos seus textos, ok? E a vírgula também é obrigatória dentro de um período composto, quando a gente tem mais de um verbo, quando eu estou falando de uma oração adjetiva explicativa. A oração é adjetiva quando você consegue substituir o que por um pronome relativo, o qual, a qual, em que, beleza? Não vamos entrar em detalhes aqui, é só uma pista para você. O que importa é
que essa segunda oração, ela tem um valor de explicação em relação à primeira. Então, quando está explicando, coloca vírgula. Olha só. Ele sonhava em visitar a Grécia, que é o berço da civilização ocidental. Aqui é uma explicação sobre o que é a Grécia, né? Que é o berço da civilização ocidental. Olha uma variação desse período. Ele sonha visitar a Grécia, que é berço da civilização ocidental, nas próximas férias. Aqui, toda a oração explicativa ficou entre vírgulas, porque a oração principal ela também ficou fragmentada no meio dela. Ele sonhava em visitar a Grécia nas próximas férias. E no meio disso tem aí uma explicação sobre a Grécia, beleza? Então aqui a gente finaliza sobre o emprego, né, situações em que é obrigatório o uso da vírgula em períodos compostos, quando a gente tem mais de um verbo aí. Então, observa sempre a conjunção, ok? Vamos partir agora para casos em que a vírgula é proibida. Então, mais uma vez, a vírgula é proibida quando os elementos estão em ordem direta, ok? Olha os exemplos. Ninguém desconhece que a situação da educação é difícil. Aqui a gente tem um outro tipo de relação. Ninguém desconhece o quê? Então, falta um complemento para o verbo desconhece. Por isso a gente chama aqui de oração subordinada substantiva, porque a oração que vem na sequência ela tem uma função de substantivo, no caso de objeto direto, ok? A gente não vai ver a classificação delas neste momento. Então, olha como é que ficaria se a gente invertesse a ordem dessas orações. Que a situação da educação é difícil, vírgula, ninguém desconhece. Então, olha só, o que iniciando a oração, ou iniciando um período, pode? Não pode. Então, a gente já tem um sinal aí de que algo está invertido. Nesse caso, é o objeto direto que está antes da oração em que está o verbo transitivo direto. Então, identificar aí qual é a oração principal e qual é a oração que está funcionando como um complemento verbal é bem importante para saber qual é a posição da vírgula. Também é proibido usar a vírgula quando a gente tem uma oração adjetiva, mas com um sentido aqui restritivo. Ou seja, se é um sentido restrito, você não vai separar. Ele tem que ficar próximo do elemento em que ele está retomando, que ele vai dar aí a informação a mais. Olha o exemplo. Na época das chuvas, os rios que cortam a região inundam as pastagens. Aqui, de vários rios, a gente está restringindo. Estou falando somente daqueles que cortam a região e que inundam as pastagens. Por isso tem essa relação restritiva. Segundo exemplo, voltarei em dezembro à cidade na qual nasceram os meus pais. Por que é restritivo aqui? Porque eu estou restringindo qual é essa cidade. De tantas, né? Eu estou classificando exatamente qual é que eu vou visitar. Bom, dei um passeio geral aqui com você sobre quando a vírgula é obrigatória, quando ela é proibida e alguns casos em que ela é facultativa, dependendo do sentido que você quer dar aí para sua afirmação. Então, resumindo, deu para perceber que a vírgula tem como essência, né, uma função principal, marcar que é uma mudança nos elementos da oração. Mas também ela pode ser utilizada para realçar algum sentido, como um recurso de estilo, desde que isso não fira, né, a ordem dos elementos, né, que não prejudique o sentido da sua oração. Então, uma outra dica é, estude um pouco mais sobre sintaxe, né, se você tem dificuldade em identificar sujeito, verbo e complemento, porque aí você vai identificar com mais clareza essas informações. E não se deixe levar por períodos longos, né, achando que obrigatoriamente tem que ter alguma vírgula ali. Não, se está tudo no seu devido lugar, a vírgula não vai ser necessária. Pode ser um período de 1, 2, até 3 linhas. Está tudo dentro dos conformes, o corretor vai identificar com clareza. E por fim, acho que a regra de ouro, né, para quem tem dificuldade com período composto, é observar as conjunções, ok? Se a sua oração iniciar com uma conjunção, pode ter certeza que logo na sequência alguma vírgula tem que aparecer. Claro que para separar qual é a oração coordenada ou subordinada da oração principal, aquela que deveria encabeçar mesmo o período, ok? Então assim encerramos o nosso estudo sobre todos os sinais de pontuação.
Aqui você pode ter um recurso essencial para os seus estudos, para tirar as suas dúvidas sempre que for preciso. E se você me acompanhou até aqui, deixe seu like nesse vídeo, coloque um comentário para eu saber o que você achou ou até mesmo se você tem alguma outra dúvida. Espero você no próximo vídeo, hein? Tchau!